Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui fazendo a segunda parte do vídeo a respeito do nome santo da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A importância de usar este nome, porque devemos usar este nome, conhecer este nome. Conforme nós vimos no primeiro vídeo, conforme registrado em Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15, somente os que invocarem este nome serão salvos. Mas o que significa invocar o nome de Deus? Será que é só dizer? Se a gente for ver, a gente tem que entender o que significa esse invocar. Isso quer dizer que nós temos que adorar a Deus, né? O próprio Jesus Cristo, em certa ocasião, ele disse para o diabo, né? Vou usar uma Bíblia Almeida aqui, Almeida atualizada. Veja o que Jesus falou em certa vez, numa ocasião, em Mateus 4, versículo 10. Jesus disse assim, olha, então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então veja que Jesus deixou bem claro aqui para nós que somente a Deus nós podemos adorar, a mais ninguém. Aí Jesus, na sua oração, ele disse assim, olha, em capítulo 17 de João, Jesus, né, levantou os olhos do céu, fazendo uma oração a Deus, ele disse assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Então, o próprio Jesus disse que para termos vida eterna, nós precisamos conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer a Yahvé, Jeová, e também conhecer a Jesus Cristo, aquele que ele enviou. Então, nós precisamos saber quem é Deus e quem é Jesus, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque as religiões deixam a desejar nesse aspecto, né? Lamentavelmente, as religiões falham nisso. Vamos ver aqui. Aqui diz assim, ó, nesta Bíblia Almeida, ó, para que saibam que só tu, cujo nome é Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. Então veja que Senhor aqui está em maiúsculo, né? Então algumas versões não usam o nome Yahvé ou Jeová, né? Mas, como eu mostrei no vídeo passado, eu vou repetir quando na Bíblia estiver Senhor, né? Aqui numa pesquisa feita na Bíblia online, né? Diz assim, olha, significado de Senhor. Quando impressa em maiúscula, representa a palavra Jeová, o nome mais sagrado de Deus. Então, eles sabem que o nome de Deus é Jeová, que é o nome mais sagrado que nós devemos usar, né? Mas aí vamos ver aqui, olha, numa biblioteca católica, né, que eu encontrei, o termo, né? Yahvé ou Jeová, o nome de Deus, né?
Então aqui eu não vou ler toda a matéria porque é muito demorada, né? Mas aqui vem explicando, né? Que Iavé, né? Ele está no texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3, Deus respondeu, né? Ali dizendo, ó, eu sou IHWH, eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, e a nenhum deles revelei o meu nome, IHVH. Aí aqui diz, pois bem, o que são essas 4 letras, né? São chamadas de tetagrama, né? E para compreendermos se o nome de Deus é Jeová e Yahvé, é necessário que nos ambientemos com o contexto histórico. Aí vai contar aqui todo o histórico de como se passou a usar este nome. Mas vamos ao que interessa aqui, ó. No século 7 depois de Cristo, os mestres rabínicos da escola de Tiberíades, chamados maçoretas, decidiram colocar vogais nas palavras das Sagradas Escrituras, pois eram escritas sem vogais, e cada vez mais aumentava a confusão sobre a pronúncia das palavras, no tocante ao tetagrama IHWH. Como nunca era pronunciado, ninguém sabia quais vogais deveriam usar. Pegaram então as vogais da palavra Adonai, que era lida a palavra em substituição ao tetagrama, a letra I no fim de Adonai, não foi contada porque para os hebreus trata-se de consoante e não de vogal, também mudaram A para E, e por razões fonéticas, tal, conforme o sistema inventado pelos maçoretas, o consoante Y, a primeira letra da grama, e assim vai, né? Vai explicando como foi que se começou o trabalho, né? Aí diz assim, olha, então, o que os maçoretas do século VII fizeram foi pronunciar o tetagrama como Iavé, valendo-se do hebraico antigo para assimilar sua pronúncia ao hebraico Adonai, o Senhor. E se a tese da Escola Francesa de Línguas do século XVIII tiver razão a afirmar que todo idioma vai se modificando e mutando pelo uso e pelo abuso, isso também ocorreu com o hebraico. Deste modo, encontramos hoje em todas as Bíblias hebraicas a pronúncia do tetragrama indicada como Iová, pelo uso e abuso do idioma através do século. Iová, traduzido Jeová. Então, este é o nome de Deus, né? O nome que nós precisamos adorar. Como nós vimos já no vídeo passado, somente os que adoram a Jeová é que vão se salvar. Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Já mostrei na outra ocasião, no primeiro vídeo, que Jesus não é Deus. Mas vamos ver novamente na Bíblia aqui, ó, vou usar uma Almeida agora, né? Vamos ver aqui no livro de João. Vamos ver João. João. Ok. Nós estamos no livro de João. Vamos ver aqui, primeiramente, João 20. Versículos 16 e 17. João 20. Olha o que Jesus disse. Disse Jesus, Maria. Ela virando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vais ao meu irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o detalhe. Jesus disse que o mesmo Pai que ele tem é o Pai que nós temos. Por isso que ele fala na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Porque é Pai dele e Pai de nós.
E ele falou aqui, olha, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Notou que Jesus disse que ele tem aqui um Pai e que ele tem um Deus, e não que ele seja Deus? Consegue observar este detalhe? Vamos ver o que mais Jesus fala aqui em João, capítulo 10, versículo 36 a 38. Vamos ver o que o próprio Jesus fala nesse sentido, olha. Diz assim, olha, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, embora não me creiam a mim, credes na obra, para que entendo e saibais que o Pai está em mim, ou seja, em união, e eu no Pai, né? Então Jesus aqui, ele deixa bem claro para as pessoas que ele é o Filho de Deus, olha. Blasfemas porque eu disse sou filho de Deus. Jesus não diz que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus e que ele veio como um representante de Deus, né? Tanto é que aqui no livro do Apocalipse, olha aqui o que diz aqui, olha. Quer ver só que coisa interessante? Isso aqui é algo que só um apóstolo conseguiu saber, nenhum outro soube. Foi revelado somente ao apóstolo João. Mas olha que interessante como começa o livro do Apocalipse, olha. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, olha. Então é uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo. Jesus não sabia. Foi revelado a Jesus porque Deus, o Pai, revelou a Jesus para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Então, Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João, o qual testificou que essa palavra que ele recebeu veio da parte de Deus e que Jesus deu testemunho de tudo aquilo que ele viu. Aí vamos ver mais um detalhe interessante aqui, olha. Veja o que diz aqui, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e fez de nós reino e sacerdotes para Deus. Ó, fez reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínios pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja que Jesus, ele é a testemunha fiel de Deus e fez de parte da humanidade um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Com que objetivo Jesus formou esse reino, né? E de que forma Jesus passou a formar esse reino? Veja que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso algo muito importante que as religiões não ensinam para ninguém. Não explicam isso dentro da Bíblia para as pessoas, infelizmente, né? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui, olha. Veja aqui, olha, voltando na oração do Pai Nosso, ó. Portanto, orais vós deste modo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Yahvé, ou Jeová. Mas a seguir, olha o que ele ensinou nós a pedirmos na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, Jesus ensinou nós a pedir para que venha o reino de Deus.
e que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Jesus não ensinou nós pedirmos para ir para o céu. Ele ensinou nós pedirmos para que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, o Pai, Jeová, assim na terra como no céu. Olha que interessante. Tanto é que Jesus, no capítulo 5, ele não ofereceu para nós os céus, mas olha o que ele deu para nós, olha. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, Jesus ofereceu aos humildes, aos necessitados, o reino dos céus e não os céus. Em nenhum momento Jesus ofereceu os céus, mas o reino dos céus. E na oração do Pai Nosso nós pedimos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Então o reino vai vir à terra. E aqui será feita a vontade de Deus. E quem receber essas bênçãos vai receber o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados mansos, porque herdarão o reino dos céus que estará aqui na terra. Tanto é verdade que olha o que Jesus diz aqui, olha. Versículo 5, olha. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em nenhum momento Jesus disse que os mansos herdariam o céu, mas ele disse herdarão a terra. Tanto é que no livro do Provérbios, nós podemos dar uma olhada aqui em Provérbios, capítulo 2. Veja o que diz aqui, olha, no capítulo 2 de Provérbios, versículo 21 e 22, diz assim, olha: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Olha, em nenhum momento os retos e os íntegros sairão da terra, mas diz que permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados da terra, e dela os aleivosos, os iníquos que praticam a maldade, serão desarraigados ou eliminados. Nós podemos confirmar isso ainda aqui na Bíblia, nos Salmos, capítulo 37. Olha o que diz aqui, ó, versículos 9, ó. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor, ou em Deus, Jeová e Yahvé, herdarão a terra. Pois ainda mais um pouco, e o ímpio não existirá, atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. No versículo 29, diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E quando vai acontecer? Quando isso vai acontecer é quando o reino de Deus vier para a terra. Diz aqui, olha, no versículo 34, espera no Senhor Jeová e segue o seu caminho, ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Então veja que em nenhum momento na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós iríamos para o céu. Primeiro ele ensinou que nós temos que adorar a Jeová. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Jeová. Depois ele ensinou para nós a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então Jesus não pediu para nós pedirmos: leve-nos ao céu e façamos aí a tua vontade. Não, nós pedimos que o reino venha e que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Um outro detalhe importante está aqui no livro do Apocalipse. Vou mostrar para vocês que tanto é que Jesus vai trazer o reino para a terra, que olha o que vai acontecer, olha.
Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15 diz assim, olha: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, que é Jeová, e do seu Cristo, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, olha. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: O reino do mundo, ó, deste mundo, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, de Jeová Deus, e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos, ou seja, para sempre. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Quando esse reino vier aqui para a terra, o reino do mundo vai passar a ser o reino de Deus, Yahvé, Jeová, e do seu Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai reinar para sempre sobre a terra habitada. Então, se a sua religião ensina que você, para ter a vida eterna, você tem que ir para o céu, caia fora, porque você está sendo enganado. Estão vendendo para você uma propriedade que não é oferecida a nós e que nem é deles, e que eles mesmos sabem que não vão herdar. Porque os mesmos que pregam o céu para você, eles compram aqui propriedades valiosas, eles tomam dinheiro do povo para ter mansões, para ter carrões, para ter fazendas, para ter gados. Até vendem produtos dizendo serem santos, para extorquir vocês, para eles poderem gozar do bom e do melhor neste mundo. Por isso, também é uma das razões de Jesus vir para acabar com esses falsos líderes religiosos que enganam as pessoas usando a palavra de Deus. Por essa razão, Deus fará um acerto de conta com eles, eliminará eles da terra. Então, veja que os reinos do mundo vai passar a ser o reino de Deus, Yahvé, Jeová, e do seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus vai reinar para sempre. E olha o que vai acontecer quando Jesus estiver governando sobre a terra, trouxer o reino de Deus para cá, no capítulo 21 do Apocalipse. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 21 do Apocalipse. Diz assim, olha, Apocalipse 21, 2. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então o apóstolo João viu na visão aquela revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus deu ao anjo. O anjo revelou a João que a Nova Jerusalém iria descer do céu da parte de Deus. E quando a Nova Jerusalém descesse, ou seja, o reino de Deus, esse reino que a gente pede na oração do Pai Nosso, nada mais é do que um governo que virá com a cidade santa, a Nova Jerusalém, e que vai descer do céu. E quando isso ocorrer, veja o que João diz: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então veja, mais uma vez a confirmação, que ao invés de nós irmos para o céu, a cidade, a Nova Jerusalém, descerá do céu da parte de Deus e habitará com os homens, representando a Deus. Eis que o tabernáculo de Deus, ou seja, a cidade santa, Jerusalém, estará com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E o que vai acontecer nesse período? Ele mesmo, Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse,
Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Então ainda Deus disse, olha, está cumprido, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida, que é a nova Jerusalém, o reino de Deus. Quem beber das bênçãos que virá deste reino sobre a terra, viverá para sempre. Nunca mais ficará doente, ou vai envelhecer, ou adoecer, ou morrer. Bem, há muitas coisas que eu preciso passar para vocês que estão contidos na Bíblia. Eu estou trazendo aqui a verdade que liberta. Em João 8,32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Estou ajudando as pessoas a entender quem é o Deus verdadeiro, o nome santo que precisamos usar. Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Porque nós precisamos pedir as coisas a Jeová em nome de Jesus Cristo. E por que precisamos adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, com espírito e verdade? A nossa vida, o nosso futuro depende disso. Muito em breve este mundo que nós vivemos hoje, que conhecemos, vai acabar. Não pense que o ano de 2021 vai entrar, vai melhorar a situação, não vai. Segundo os relatos da Bíblia, a profecia diz, né, que a situação vai piorar. Nós aguardamos o que o próprio Jesus Cristo disse, que vai ocorrer muito em breve. Aqui em Mateus, capítulo 21, aliás, capítulo 24, versículos 21, olha o que nós aguardamos segundo a Bíblia, olha. Jesus disse assim, olha, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, abreviados aqueles dias serão, né? Então veja que o que nós esperamos pela frente não é uma melhora, nenhum homem pode oferecer melhora. Porque Jesus disse que vai haver uma tribulação tão grande como nunca houve desde o início do mundo até agora e nem vai se repetir. Mas os que adoram o Deus verdadeiro Jeová e seguem as orientações de Jesus têm uma garantia de salvação. E eu vou explicar a respeito disso, o que nós precisamos fazer, como que nós temos que adorar a Deus, a forma correta de adorar a Deus. E aí, como que nós podemos ganhar a nossa salvação, vai estar na terceira parte deste vídeo, que eu terei prazer de compartilhar com quem desejar. Desde já, eu agradeço se puder compartilhar estes vídeos com outras pessoas, se puder dar um like de positivo. Deixarei nesses vídeos o meu contato de e-mail para entrar em contato comigo. Quem desejar falar comigo, ter mais informações detalhadas, eu responderei por e-mail ou por WhatsApp. E nos novos vídeos que eu farei, eu vou explicar mais detalhada sobre o reino de Deus, o que precisamos fazer para ser salvo. Então, se puder, assista os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Não deixem de buscar a verdade na Bíblia Sagrada. Olha, eu não falei de líderes religiosos aqui, mas tudo que eu tenho falado está dentro da Bíblia. Estou provando dentro da Bíblia Católica, da Bíblia Almeida, da Bíblia King James, e usando até mesmo uma Bíblia internacional, para que todos possam ver que todas elas falam a mesma coisa. Eu quero que acreditem na Bíblia, não em mim. Por favor, deem devida atenção, meditem e façam as mudanças necessárias. Busquem mais conhecimento que pode salvar a ti e a tua família.